cumprimento os irmãos que estão assistindo a esse vídeo com a paz do Senhor Jesus Cristo. A paz que o dinheiro não pode comprar, a paz que nenhuma pessoa aqui na terra pode nos entregar, mas somente Deus, somente Jesus, somente o Espírito Santo pode nos entregar essa paz, nos dar essa paz. Amém. A palavra do Senhor Deus para hoje está em Lucas, capítulo 18, a partir do verso 9. Lucas, capítulo 18, a partir do verso 9, que é a parábola do fariseu e do publicano. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, o fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Amém. Aleluia! Então, esta é uma parábola que Jesus contou, né, para os seus apóstolos, para os seus discípulos, né, sobre 2 homens que foram no templo, na igreja, orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, ele orava em pé, estando em pé. Ele orava consigo dessa maneira: ó Deus, graças eu te dou, porque eu não sou igual aos outros. Eu não sou igual aos outros, Senhor Deus. O Senhor sabe. O Senhor sabe, Senhor Deus, que eu não sou igual aos outros homens. Eu não sou ladrão. Eu não sou injusto. Eu não sou adúltero. E eu não sou igual a esse outro homem que está aqui orando aqui comigo também, esse publicano aqui. Aí o publicano, outro homem, que também foi lá no templo orar, ele orava assim. O publicano, porém, ele estando em pé, de longe, ele não conseguia nem olhar para o céu, ele não conseguia nem levantar os olhos para o céu. Mas ele dizia: Senhor Deus, tem misericórdia de mim, que eu sou um pecador. E Deus, qual a oração que Deus gostou? Deus gostou da oração do publicano. Ele desceu justificado. Porque o fariseu, ele foi lá falar para Deus que ele era melhor que os outros. Ele foi lá falar para Deus que ele era dizimista. Ele foi falar para Deus que ele era fiel na contribuição dele na igreja. Ele foi falar para Deus que ele não era ladrão. Ele foi falar para Deus que ele não era adúltero. Ele foi lá falar para Deus que ele era melhor, né, que o outro que estava lá orando, que ele falou para Deus que o outro era um pecador e que ele era fiel, que ele era melhor. Só que Deus não gostou da oração dele. Deus gostou da oração do publicano. Porque o publicano, ele foi lá no templo pedir ajuda para Deus ajudar ele a vencer os pecados, para Deus a perdoar os pecados que ele tinha, para Deus dar forças para ele servir a Deus.
para ele lutar contra o pecado, para ele vencer o pecado. Ele falou: Senhor Deus, tenha misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Me aceita, Senhor Deus, na tua presença. Tenha misericórdia de mim, me ajuda a vencer esses pecados que eu tenho. Me dê forças para eu vencer eles, para eu lutar contra eles, para eu vencer. Me dê forças para eu deixar o pecado. Aleluia! Então, existem dois tipos de crente. Existe aquele crente que ele pensa que vai para o céu, mas não vai. E existe aquele crente que ele está lutando. Mesmo passando por lutas, mesmo passando por dificuldade, ele ora: Senhor Deus, me dê força. Me ajuda a vencer esse pecado. Senhor Deus, aquela pessoa me falou mal de mim. Aquela pessoa me fez o mal. Me ensina a perdoar, Senhor Deus. Me ajuda a perdoar. Eu quero perdoar aquela pessoa, mas eu preciso de forças. Me dê forças. Me ensina a perdoar. Senhor Deus, naquele momento de nervoso, eu falei aquela palavra que eu não deveria falar, que o Senhor falou para mim, Senhor Deus, que não era para eu falar aquelas palavras, mas eu falei. Mas tenha misericórdia de mim, Senhor Deus. Me ensina, me ajuda a resistir, a vencer esse nervoso que eu tenho. Me livra, Senhor Deus. Esse nervoso que eu tenho que faz eu falar palavras que eu não deveria falar. Esse é o crente que Deus se agrada. Mas aquele crente que fala: olha, que às vezes sai contando para todo mundo: eu sou dizimista, eu sou fiel nas contribuições da igreja, eu dou mais dinheiro na igreja do que os outros, eu não sou adulto, eu não sou isso, eu não sou isso, eu não sou que nem esses outros aí. Deus está falando aqui que ele não se agrada. Porque a palavra de Deus diz que todos pecam. Não há uma pessoa aqui nessa terra que não erra. Mas Deus, ele se agrada daquela pessoa que depois que ela errou, ela pede perdão para ele e não erra mais. Aquela pessoa que pede perdão, fala: Senhor, eu peço perdão, eu errei. Hoje eu errei. Mas me perdoa, Senhor, que eu não vou fazer mais. E a pessoa pede perdão para Deus e não faz mais. Se a pessoa falou uma palavra que ela não deveria falar, uma palavra ruim, ela vai falar: Senhor, me perdoa por aquela palavra ruim que eu falei contra o meu próximo. Eu não vou falar mais. Eu vou orar pelo meu próximo, mesmo que aquela pessoa me fez o mal, mesmo que aquela pessoa me odeie, eu vou orar para ela. Eu vou falar a tua palavra, Senhor Deus, para ela. Eu vou pregar a tua palavra, Senhor Deus, para ela. Mas eu não vou falar mais aquela palavra ruim que eu falei. E se a pessoa orar assim de todo o coração e não falar mais aquelas palavras ruins, Deus, ele vai perdoar. E Deus, ele vai se agradar da oração daquela pessoa. Mas aquela pessoa que ela devolve o dízimo na igreja, ela dá contribuição na igreja, só para sair falando para todo mundo, para se mostrar, mas não é com amor a Deus, a igreja recebe, só que Deus não recebe. Aquela pessoa que rouba dos outros e ainda dá contribuição na igreja, Deus ele não recebe, porque a pessoa está fazendo mal. Aquela pessoa que ganha dinheiro fazendo coisas erradas e depois dá o dinheiro na igreja, Deus ele não recebe. Não adianta nada para aquela pessoa. Por quê? Porque Deus ele falou para trabalhar. Deus ele falou para trabalhar nessa mente. Aqui a palavra de Deus diz que Deus ele não aceitou a oração do fariseu. Porque aquele fariseu, ele estava falando ali que ele não roubava, que ele não adulterava, que ele era fiel nas contribuições dele na igreja.
Mas Deus conhecia o coração dele. Deus sabia que o coração dele não era fiel. Porque não adianta a pessoa ser fiel, dizer que é fiel a Deus nas contribuições da igreja, dizer que não é adúltero, que não faz isso, que não faz aquilo, se a pessoa não ama a Deus. Porque aquele fariseu, ele não amava o próximo. Porque ali, diante de Deus, ele falou: eu não sou igual a esse publicano, eu sou melhor que ele. Uma pessoa que fala que é melhor que a outra, ela não tem o amor de Deus no coração. Então, aqueles dízimos, aquelas contribuições que ele dava na igreja, não valeu de nada para ele. Não adiantou nada, Deus não aceitou. Porque tudo que a gente vai fazer para Deus tem que ser com amor. Se a gente vai cantar um hino para Deus, tem que ser com amor a Deus. Porque a gente cantar um hino só para mostrar para os outros que a gente canta bonito, Deus ele não aceita. A gente dá uma oferta na igreja, uma contribuição na igreja e sai contando para todo mundo só para mostrar para os outros, Deus não aceita. Não adianta nada. Mas quando a gente contribui na igreja, com amor a Deus, Deus ele recebe. Quando a gente canta um hino com amor a Deus, Deus ele recebe um louvor. Quando a gente obedece os mandamentos de Deus com amor a Deus, Deus ele se agrada de nós. Mesmo aquele homem dizendo que ele não era adúltero, que ele não era ladrão, que ele era fiel nas ofertas, Deus não aceitou a oração dele. Por quê? Porque ele não amava a Deus. Porque a palavra de Deus ela diz assim: que aquele que diz que ama a Deus, mas aborrece a seu irmão, é mentiroso. E a palavra de Deus diz que os mentirosos, eles não herdarão o reino dos céus. Aleluia! Está aqui, ó. Primeira carta do apóstolo São João. Primeira carta do apóstolo São João, capítulo 3. E o verso 15 diz assim: qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vai saber se nenhum homicida tem permanecente nele a vida eterna. É o que Deus fala. É o que Deus fala para nós nessa noite. Que não adianta a gente falar que a gente é fiel a Deus se a gente não ama a Deus e se a gente não ama o próximo. Porque aquela pessoa que odeia a outra pessoa, ela pode ser fiel nas contribuições da igreja, ela pode não adulterar, pode não roubar, mas quando Jesus voltar, ela vai sumir. Porque a palavra de Deus diz que aquele que odeia o próximo é homicida. A pessoa está matando a pessoa. Se alguém faz um mal para alguém, se alguém fala mal de alguém, a pessoa está matando a pessoa. É como se fosse um homicídio. É uma pessoa que mata. Então, Deus, ele fala conosco nessa noite. Aqui, ó, em primeira carta do apóstolo São João, capítulo 4, verso 20, que diz assim: se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Como que uma pessoa que odeia outra pessoa pode dizer que ama a Deus? Porque os dois mandamentos é esse, os principais mandamentos é esse. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, é o primeiro mandamento. E o segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A palavra de Deus, ela também fala, né, que um dia um homem
foi até Jesus Cristo e falou: Mestre, o que eu faço para ter a vida eterna? Aí Jesus falou para ele: o que está escrito na palavra de Deus? Aí ele respondeu: olha, está escrito assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ninguém pode fazer as coisas à vontade de Deus pela metade e querer agradar a Deus e querer ser salvo. Quando aquele homem orando, ele falou: Senhor Deus, graças eu te dou, porque eu não sou ladrão, eu sou fiel nas minhas contribuições na igreja, eu não sou adúltero, eu não sou igual a esse publicano que está aqui, eu sou melhor do que ele. Aquele homem, ele estava falando para Deus que ele odiava aquele outro homem que estava orando ali junto com ele. Por isso que ele não agradou a Deus. Porque aquele homem, ele era fiel no dízimo, ele era fiel nas contribuições dele na igreja, ele estava dizendo para Deus que ele não era adúltero, que ele não era ladrão, mas ele era um assassino. Porque a palavra de Deus diz que aquele que aborrece a seu irmão, que não ama seu irmão, é assassino. E para entrar no céu, a pessoa pode ser um dizimista fiel, a pessoa pode não adulterar, não roubar, mas se a pessoa matar outra pessoa, não entra. Porque os homicidas não entram no reino dos céus. As pessoas que matam outras pessoas não vão entrar no céu. Pode ser o que for dentro da igreja, pode ter o cargo que tiver dentro da igreja, pode ser dizimista, pode ser ofertante, pode orar por mim dentro da igreja, pode ser pregador, pode ser diácono, presbítero, pastor, pode ser o que for dentro da igreja. Mas se mata as outras pessoas, se é um homicídio, porque para matar uma pessoa não precisa pegar uma faca, uma arma de fogo. Alguém pode matar outra pessoa com palavras. Quantas pessoas que nesse momento estão com depressão, porque um crente falou uma palavra ruim para ela, às vezes até na igreja. Ao invés de falar a palavra de Deus para a pessoa, falou uma palavra ruim para a pessoa, e a pessoa se entristeceu e até saiu da igreja. E está com depressão, está triste. Quer dizer, essa pessoa que fala uma palavra ruim, ela está matando a outra pessoa. Porque a depressão mata. O inimigo tem usado a depressão para matar muita gente. Quantas pessoas que falam assim: eu nunca mais vou para a igreja, eu não quero ir. Não me convida, não fala de igreja para mim. Não fala de Deus para mim, eu não quero ir. Por quê? Porque um dia ela ouviu uma palavra ruim dentro da igreja. Ou ela foi traída por uma pessoa que se dizia um irmão na fé. Mas essas pessoas que matam outras pessoas com palavras, e até com faca também, com revólver, seja o que for, não vai entrar no céu. Porque o mesmo Deus que disse: seja fiel nas contribuições da igreja, o mesmo Deus que disse: não adulterarás, o mesmo Deus que disse assim: não roubarás, esse mesmo Deus também disse: não matarás. Não adianta a pessoa não roubar, não adulterar, mas matar as pessoas, matar com palavra. Essa pessoa não vai entrar no reino do céu. Porque um dia Jesus vai voltar. Um dia Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E a pessoa fala: graças te dou, Senhor Jesus. Quando o Senhor voltar, eu vou subir. Porque eu não sou ladrão, eu sou fiel nas contribuições da igreja. Eu sou isso, eu sou aquilo. E Jesus vai olhar para a pessoa e vai falar: eu não te conheço. Eu não te conheço. Por quê? Porque a pessoa se exaltou,
falou que era tanta coisa na igreja, mas lá fora, muitas vezes quando o pastor não estava vendo, quando os irmãos da igreja não estavam vendo, estava falando palavras ruins, estava brigando com os outros, estava falando mentira. Porque a gente tem que saber que a palavra de Deus ele quer que a gente obedeça todos os mandamentos de Deus. Não adianta a gente obedecer os 3, 4 mandamentos de Deus e já querer ir para o céu. A gente tem que procurar se esforçar, obedecer todos os mandamentos de Deus. Porque muitas vezes nós queremos ouvir uma palavra de prosperidade, que Deus vai dar carro, vai dar casa, vai dar apartamento, vai dar dinheiro. Só que carro, casa, apartamento, dinheiro não leva ninguém para o céu. O que leva uma pessoa para o céu é obedecer o mandamento de Deus. Não adianta a pessoa falar, eu vou para o céu porque eu era paralítico e Jesus me curou e hoje eu não sou mais paralítico. Não adianta a pessoa falar, eu era pobre, eu orei, pedi dinheiro para Deus, Deus me deu prosperidade, Deus me deu um carro, Deus me deu uma casa, Deus me deu um apartamento. Né? E ficar fazendo a vontade do diabo. Não adianta ficar pedindo milagres para Deus e fazer a vontade do diabo. Porque cura, prosperidade, carro, casa, apartamento, dinheiro, não vai levar ninguém para o céu. Mas o que vai levar o crente para o céu é obedecer os mandamentos de Deus, é ler a Bíblia, é ler a palavra de Deus, é ver os ensinamentos de Jesus, é procurar obedecer os ensinamentos de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio pessoalmente, o Filho de Deus, ele não mandou um anjo pregar o Evangelho, não. Deus mandou o próprio Filho dele vir aqui pregar a palavra, para que hoje a gente ouça essa palavra de Jesus, a gente leia na Bíblia as palavras de Jesus e a gente venha obedecer. Jesus ele falou que a gente tem que orar até pelos nossos inimigos, não é para a gente xingar eles, não. Jesus não falou assim, olha, a gente xinga os seus inimigos, fala mal deles, fala que vocês são melhores que eles. Não, Jesus falou assim, ó, amem a vossos inimigos, orem por eles, para que teu Pai que está nos céus perdoe os teus pecados também. Porque a palavra de Deus diz que se a gente não perdoar, Deus também não vai perdoar a gente. Aqui a palavra de Deus diz que todo aquele que se exaltar será humilhado. O que é se exaltar? É a gente dizer que a gente é melhor que os outros. A pessoa fazendo a vontade do diabo e pensando que vai para o céu, pensando que é melhor. Não. Jesus ele quer, Deus ele quer, o Espírito Santo quer que a gente seja fiel sim nas contribuições. Deus ele quer que a gente não adultere, não roube. Mas Deus ele também quer que a gente não mate as pessoas com palavras, que a gente não fale mal do nosso irmão, que a gente não invente mentira contra o nosso irmão. Deus ele quer que a gente fale para o nosso irmão a palavra de Deus. Que ao invés de a gente sair por aí dizendo, olha, eu sou melhor que aquela pessoa ali. Eu sou crente, eu sou crente, eu vou na igreja. Eu sou melhor que aquela pessoa ali que não vai na igreja. Não. Deus não quer que a gente fale isso não. Deus ele quer que a gente vá lá. Até aquela pessoa que não vai para a igreja, a gente convida a pessoa para vir. A gente ore para aquela pessoa. A gente fala a palavra de Deus para aquela pessoa. Porque se a gente falar que é melhor que ela, não vai ajudar em nada. Não vai ajudar nem ela nem a nós. E a gente vai cair no pecado, na exaltação. E Jesus falou aqui que a exaltação é pecado. E aquele que se exaltar será humilhado. Mas aquele que se humilhar será exaltado. Jesus, quando ele voltar, ele vai levar para o céu aquelas pessoas que falam: eu sou melhor porque eu sou crente. Eu sou melhor do que aquela pessoa que não é crente. Não. Jesus ele vai levar
Aquela pessoa que é crente, que obedece a Deus, que obedece os mandamentos de Deus. E que quando vê uma pessoa que não é crente, ora por ela. Fala a palavra de Deus para ela. Convida aquela pessoa para ir na igreja. Se aquela pessoa não quiser ir na igreja, não quiser ouvir a palavra de Deus, ora por ela. Deus vai levar para o céu. Deus vai salvar aquela pessoa que quando alguém faz o mal para ela, ela não fica xingando a pessoa, falando mal da pessoa. Olha, aquela pessoa não presta, ela me fez o mal. Aquela pessoa não vale nada, ela me fez o mal, não. É para a gente ajoelhar, quando a gente for orar, a gente ajoelhar e falar: Senhor, ajuda aquela pessoa a te conhecer, a te aceitar, Senhor. Ajuda aquela pessoa a vir para a igreja também, para ela conhecer a tua palavra e ela conhecer. Ajuda aquela pessoa a se converter nos nossos caminhos. Ajude aquela pessoa a alcançar, a lutar pela vida eterna. Ajude aquela pessoa. A palavra de Deus diz assim: que se o nosso inimigo tiver fome, a gente dá comida para ele. Se o nosso inimigo tiver sede e vier pedir água para nós, a gente dá água para ele. Porque a gente vai estar agradando a Deus. Então, se o nosso inimigo nos faz o mal, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o bem. Porque a palavra de Deus, ela diz assim: vença o mal com o bem. E a gente vai dar água para aquela pessoa, se ela estiver com sede. Que água que é essa? Jesus, ele diz assim que ele é a água viva. Eu sou a água viva. Nós vamos dar água viva para aquela pessoa que nos fez o mal. E a palavra de Deus, que é Jesus Cristo. A gente vai apresentar Jesus Cristo para aquela pessoa. Nesse momento, vamos fazer a oração. Essa é a palavra que o Senhor Deus fala conosco nessa noite. Não é a palavra do pregador não sabe nada, não sabe de nada. É a palavra de Deus que tudo sabe e tudo vê. Vamos orar. Se é você que está afastado, né? Você que está afastado da igreja, não vai mais na igreja. Eu ouvi uma palavra, alguém me falou uma palavra que me fez mal. Deus, ele não falou uma palavra. Deus, ele sempre falou palavras que fez bem. Não olhe para as palavras das pessoas, as palavras ruins das pessoas. Olhe para a palavra de Deus e volta a servir a Deus. E se tiver alguém que ainda não conhece a Deus, procure conhecer a Deus, procure aceitar a Jesus Cristo. Aceitar Jesus Cristo não é só batizar, não. Aceitar Jesus Cristo é ouvir as palavras de Jesus Cristo, é ler a Bíblia e obedecer a palavra de Deus que está na Bíblia. E fazer uma aliança com Deus, e ser fiel a Deus. Sempre. Então vamos orar, então. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Eu te agradeço, Senhor Deus, pela tua palavra que o Senhor tem falado conosco, pelo teu ensinamento, Senhor Deus, que o Senhor tem nos ensinado, porque o Senhor quer nos levar para o céu, Senhor Deus. Mas o Senhor diz que o Senhor só vai levar para o céu para viver eternamente com o Senhor, Senhor Deus. Aquelas pessoas que te amam, aquelas pessoas que amam o próximo, aquelas pessoas que fazem a tua vontade, Senhor Deus. Senhor Jesus, abençoe essa pessoa que está dizendo assim: eu quero voltar a servir a Deus. Ajuda essa pessoa a não olhar para as palavras ruins que falaram para ela, que falam para ela. Mas ajuda essa pessoa a olhar para a tua palavra, a ler a Bíblia, a olhar para a Bíblia, para a tua palavra, Senhor. Aquela pessoa que ainda não te conhece, ajuda essa pessoa a te conhecer, te aceitar, Senhor, a ler a Bíblia, a examinar, Senhor Deus, as Escrituras, para te conhecer e te aceitar, Senhor Jesus. Se tiver alguém, Senhor Jesus, com alguma enfermidade, com algum problema, essa pessoa que está na casa dela pedindo socorro para o Senhor, Senhor. Ajuda essa pessoa. Senhor Deus, cura os que precisam da cura. Liberta os que precisam da libertação. Salva os que precisam da salvação, Senhor Deus.
Senhor Jesus, abençoe essa pessoa que está com depressão. Ajuda essa pessoa a vencer essa depressão, Senhor Jesus. Senhor Jesus, repreenda todo demônio que tem causado depressão nas pessoas, que tem falado para as pessoas que elas têm que sair da igreja, que elas têm que se afastar do Senhor, Senhor. Mas ajuda essas pessoas a ir para a tua casa, Senhor, a ouvir a tua palavra. Ajuda essa pessoa, Senhor Deus, a voltar a te servir, Senhor. Abençoa, Senhor Jesus, a cada um de nós, aqui nessa terra, conforme a tua vontade, Senhor Deus. Que seja feita a tua vontade, Senhor Deus, maravilhoso. E eu te agradeço, Senhor Deus, por ouvir e por responder às nossas orações, porque o Senhor nos ama, Senhor Deus, maravilhoso. Amém. Glória a Deus. Você que orou com fé, Deus, Ele ouviu a tua oração. A tua oração, ela não chegou até no teto e ficou ali. A tua oração, ela subiu para os céus. Creia, confie, espere em Deus, que Deus Ele vai te dar a resposta. Agora eu quero dar um anúncio, para os irmãos e as irmãs que moram aqui, na cidade, de Bauru, no dia 3 de outubro de 2020, sábado, o pastor Elias estará trazendo a palavra do Senhor Deus. Ele estará pregando a palavra de Deus, estará fazendo o que o Senhor Deus mandar. Os irmãos que moram aqui na cidade de Bauru são convidados. Se Jesus não voltar antes, para buscar a igreja, os irmãos estão convidados para estar aqui na igreja. O endereço da igreja está na descrição do vídeo. E os irmãos que não podem, que moram em outras cidades, que não podem vir até na igreja, o Senhor Deus permitindo, estaremos fazendo uma live, um culto online. O culto será transmitido para os irmãos que não têm condições de estar na igreja. Então, fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração, em cada lar, em cada família. Amém.